O irmão tem nos falado que quem que ia falar ia saber a hora certa. Eu não sei se é bem a hora certa, vamos ver, mas eu queria falar sobre a importância de saber na nossa vida qual é a hora certa. Vamos ver se a palavra deste momento realmente seja na hora certa para os que estão reunidos. Mas vamos ler primeiramente no livro de Esther, capítulo 4. No livro de Esther, capítulo 4. Eu vou ver no fim do versículo 14. Capítulo 4, versículo 14, só na última parte do versículo. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Pergunta que foi dirigida a Esther por Mardoqueu. Quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? E agora vamos ler no Evangelho de João, capítulo 4. João, capítulo 4. Versículo 31. João 4 e 31. E entretanto os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém ele lhes disse: uma comida tenho para comer, e que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus disse-lhe: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Agora em Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Versículo 11. Romanos 13 e 11. Isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós de que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitamo, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Agora em Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Lucas 12, 35. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias, e sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que, quando vier de bater, logo passam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier,
achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se os servirá. Versículo 40. Portanto, estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. E eu queria ler também mais um versículozinho no livro de Ageu, quase no fim do Velho Testamento. O livro de Ageu, capítulo 1. Versículo 2. Ageu, capítulo 1, versículo 2. Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estocadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Semeais muito, recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestis-vos, mas ninguém se aquece. O que recebe salário num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. É só isso que nós vamos ler. Como disse, fiquei impressionado com o comentário do nosso irmão sobre quanto a hora certa de falar. Realmente, confesso que esperava que talvez outra se levante para tomar esta primeira parte, mas na ausência de mais ninguém, me acho aqui. Como alguém que tem recém-chegado do exterior, da nossa terra, na Irlanda, eu posso lhe dizer que uma coisa que nos atrapalha muito na viagem é a dificuldade, o problema de saber qual é a hora certa. A gente sai da Irlanda e nós passamos pela Espanha e descobrimos que na Espanha nós tivemos que acertar o relógio uma hora para frente. Saímos numa hora da Irlanda, chegando na Espanha é mais uma hora adiantado. Então, daquele tempo diante, estamos nos fazendo ajuste ou ajustando para esta hora diferença. Mas chegamos no Brasil e tivemos que olhar e botar o relógio 4 horas para trás. Então, a gente fica naquilo olhando o relógio. Será que eu fiz o ajuste? Será que não fiz? Qual é a hora certa? É a hora da Espanha, da Irlanda, do Brasil? E qual é a hora certa? Enfim, então eu sei de mim, de certo, o meu irmão também, Sr. Johnny, ele tem um relógio desses, de certo, mais caros. Ele pode ter a facilidade de ter a hora de 2 países. Então, uma parte para baixo é a hora da Irlanda, parte de cima, a hora daqui. Então eu fiquei olhando para ele, ver qual é a hora certa, porque realmente, confesso que era para mim uma certa dificuldade. Me fez pensar isso que na vida cristã há também certos problemas que o crente enfrenta. Saber qual é a hora certa de fazer certas coisas. O nosso relógio espiritual. Assim nós tivemos que olhar de vez em quando para saber se a hora é certa agora, ou se talvez estivesse agindo em outro tempo, fora do horário das coisas de Deus. E assim eu fui pensando nessas passagens. Espero que nós também hoje cheguemos a conhecer bem nas nossas vidas qual é a hora certa em que temos que fazer o serviço do Senhor. Só para mencionar quatro vezes que temos considerados, em breve, que horas são. Seja este o assunto da Palestina esta tarde. Que horas são? Quando o Senhor Jesus passava pelo campo na companhia dos seus discípulos,
ele fez o comentário, ainda vocês falam que há 4 meses e depois vem a ceifa. Diz ele, agora os campos são brancos para colher. E entendo eu assim que ele está dizendo quanto a grande ceifa talvez do Evangelho, o colher, e depois do semear da semente. Muitas vezes nós ficamos numa situação de pensar conosco qual é a hora certa de ceifar, pregar o Evangelho, colher dos frutos. E muitas vezes na minha vida, não sei da sua, mas muitas vezes na minha vida eu tenho a impressão, não, mas tem bastante tempo. Mas tem tempo ainda. Quanto à oração pelos meus familiares, quanto à pregação do Evangelho, o serviço do Senhor, o trabalho dele, que seja no Rio Grande do Sul, na Irlanda do Norte, ou qualquer outra parte, às vezes nós não estamos acertando bem qual é a hora certa. Temos desculpa qualquer, de vez em quando, para nos excusar. E para dizer, não, mas isso não é tempo para mim fazer. Talvez tenha o tempo para outro fazer isso, mas para mim, há muito tempo ainda. Quem sabe que tem aqui um moço crente, e você pense consigo, não, mas sabe que tem muito tempo ainda, eu vou esperar até que ficar mais maduro nas coisas de Deus, e eu vou naquele tempo me tornar pregador do Evangelho, mas agora eu vou deixar para os outros. Quem sabe hoje, Deus está dizendo para alguém aqui, olhe o relógio espiritual. A hora está certa agora. Você não deve, assim, adiantar, nem atrasar o relógio da sua vida. Deus talvez esteja falando com alguém, crente moço, moça, esta tarde, nesta conferência. Eu estou perguntando a você, quais são as horas? Que horas são na sua vida? Tem tempo você para pensar em espalhar o Evangelho? Você está olhando em redor nos seus familiares, inclusive os seus próprios filhos? Você está compreendendo que hoje é o dia aceitável, o dia da salvação? E eu quero impressionar a vocês com este fato. Qual é a hora certa? E agora, hoje, hora de orar. Vamos pensando no estudo bíblico, da importância de oração, petição a Deus, estas súplicas que a gente faz, junto com nossas ações de graça. Quem sabe Deus está falando com alguém aqui hoje, para despertar, para olhar novamente, e não para adiar o dia do serviço, o dia de semear a boa semente. Pega os seus folhetos hoje, pega amanhã, oportunidades que Deus dá para servi-lo. E aproveite o tempo, não adiar nem atrás, mas veja que hoje Deus poderia estar falando com você. A hora certa para servi-lo em colher a ceifa é hoje mesmo. Não deixe para trás, não pense no dia no futuro. Tantas pessoas têm pensado e dito, mas quando eu me aposentar, eu vou ser um homem bem útil. Quando eu largo um pouco desse serviço e ter mais tempo aposentado, aí eu vou pegar no serviço do Senhor. Não. Tal pessoa está num relógio, está talvez atrasado ou adiantado. Nós vamos resolver hoje, sem mais demora. A colheita da ceifa é para já. A pregação do Evangelho na sua cidade, no seu bairro, na sua vila, inclusive na sua própria casa. É hoje a hora certa em que Deus quer que você trabalhe para Ele, em colher
a ceifa de almas preciosas. Quando começo a ler no livro de Ageu, foi uma época triste na vida do povo de Deus. Eles tinham tempo para tudo, inclusive para construir as suas casas, suas próprias casas. E quando começaram a pensar nesta casa de Deus, casa do Senhor, que estava aí meio caído, deviam ter sido alguém pronto para construí-lo. Então diz ele, o tempo não está pronto ainda. Não é tempo de construir a casa. O fato é que eram tão ocupados com as suas próprias casas que deixaram de envolver-se no serviço da casa de Deus. Eu estou fazendo este apelo hoje, dirigindo a pergunta a mim mesmo quanto a vocês. Eu penso, será que o nosso tempo está ocupado em construir a casa do Senhor, que seja a igreja local na nossa zona? Muito obrigado, José Antônio. Perfeito. Quem sabe que as nossas coisas particulares estão tomando todo o nosso tempo. Estamos deixando as coisas de Deus ao lado. O povo de Israel, no tempo de Ageu, o profeta, disseram, não é tempo para construir. Está para chover, não sei o que mais, está tudo com dificuldade. Mas o profeta diz para eles, como é que as suas próprias casas estão prosperando, chegando ao telhado, está quase tudo terminado. E foi um desafio, tanto para eles como para nós. A hora certa, que horas são na sua vida, meu irmão? Você tem acertado se é o tempo para colher a ceifa? O tempo para construir a casa? Quanto ao serviço de Deus no Evangelho? Quanto ao serviço de Deus na igreja local? É para nós tomar a sério o assunto. Esta tarde olhar no relógio espiritual e ver para que hora sirva bem realmente o meu tempo, onde é que eu vou agir bem, servindo a Ele no Evangelho, orando ao favor dos meus familiares e também pensando na necessidade da igreja aonde eu pertenço para construir coisa importante. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 3, se alguém construir ouro, prata, pedra preciosa, assim colocando nesta construção coisas de valor, coisas que hão de durar, não somente para esta vida nossa, paz, mas para toda a eternidade. Então é hora certa de colher a ceifa, espalhar o Evangelho, ver se possamos ver pessoas salvas. Não deixe de fazer esta obra. Hora de construir a casa, envolver-nos diariamente, semanalmente, quanto mais possível, na construção de uma coisa que agrada ao Senhor, a casa dele, a igreja local, que seja em nossa zona particular. Em Romanos capítulo 13, também o assunto muda um pouquinho. Paulo diz ao povo, já é tempo de acordar, e não é mais a noite, mas o dia chega agora, diz ele. Deixa eu ler o versículo novamente em Romanos capítulo 13. Ele dá este desafio para eles, vendo a urgência com o qual devem tomar a sério o assunto da vida cristã e a sua parte no serviço do Senhor. Diz ele, conhecendo o tempo,
que já é hora de despertamento do sono. A nossa salvação está agora mais perto do que quando aceitamos a fé. A noite é passada, o dia é chegado. Rejeitemos todas, pois, as obras das trevas, e estamos nas armas da luz. É hora de, digamos, comportar-nos corretamente. Nós vivemos no mundo que vive nas trevas. O pecado de que nós lemos e de que vimos dia após dia nos entristece muito. Convém que o crente seja despertado, conhecendo o tempo. Você pode desperdiçar a sua vida. Nós estamos pensando hoje de manhã, nesta paz que o crente possa gozar, chegando a Deus para conhecê-lo melhor, servindo ao Senhor. E agora então é para nós tomar a sério o assunto da vida cristã. Acordar, ficar conhecendo bem esta hora em que Deus tem nos posto aqui. Eu fiquei pensando muito no livro de Esther. Pode ser, diz o Mordecai para Esther, a rainha, não é de admirar que tu tens chegado a este reino justamente neste ponto da vida? Ou Esther, se tivesse passado aqui uns 10 anos atrás, não haveria esta urgência, esta situação tão dificultosa. Se tivesse vindo para cá, daqui uns 10 anos passava a situação tão grave. Mas diz ele para esta moça: quem sabe tu tens chegado ao reino a este ponto. Uma razão importantíssima. Eu digo a vocês esta tarde, meus amados irmãos e irmãs, você tem o seu lugar aqui no Rio Grande do Sul, que seja Novo Hamburgo, São Leopoldo, os demais lugares representados aqui. Eu já conheço a muitos de vocês há muito tempo, nos anos em que eu passei aqui, nos 72 até 81, por aí, e muitos já estão aqui naquele tempo. Você está aqui agora, 2008. Você está aqui porque hoje tem algo para você fazer. Lamentamos de vez em quando a situação de alguns que há muito tempo são salvos. E o diabo tem tido sucesso na vida deles para inutilizá-los. Mas hoje você está aqui. Olhe bem, acerte a hora. Veja que Deus tem algo para você fazer hoje. Tem pessoas, irmãos, crentes de 80 anos para cima. Ainda como é bom vê-los entre nós, firmes até este ponto. Você está aqui 18, 19, 20 e pouco, 30 e pouco anos. Mas a sua vida ainda pode ser útil para Deus. Não desperdice o tempo. Não gaste nas coisas deste mundo o seu tempo, a sua vida, que pode ser útil a Deus. Comportar-nos corretamente. Por quê? Porque conhecemos a hora, o tempo, que já não é para nós misturar-nos nas coisas das trevas deste mundo, mas é para agir e comportar-nos. Se tivéssemos lido os versículos depois, com as coisas que deve prestar, que nem hoje de manhã no estudo, tudo que é honesto, verdadeiro, de boa fama e assim por diante, são estas as coisas nas quais devemos nos ocupar. Por quê? Porque é a hora certa. É tempo para fazer isso. E é para nós, cada um desafio certo. Que oração? Tempo, hora de colher a ceifa. Então espalhe a semente, a boa semente da palavra de Deus. E vamos procurar colher ainda a ceifa para a glória do Senhor. Que oração?
ora para construir a casa. Nossas energias, atividade, colocados à disposição do Senhor, para que a casa cresça, para que a igreja prospere, até que venha o Senhor Jesus. Que oração, hora de comportar-nos bem, numa maneira correta, largando ao lado as coisas que atrapalham, as coisas das trevas, diz capítulo 13 de Romanos. E vamos fixar os nossos olhos na responsabilidade espiritual, até que venha o nosso Senhor Jesus Cristo. Lucas capítulo 12, mais uma vez procuremos acertar a hora. Que oração neste dia de hoje, nesta conferência, além de tudo o que tenho dito agora, é a hora de logo chegar o Senhor Jesus Cristo. Estes homens em Lucas capítulo 12 agiram de uma maneira tão difícil, e nós olhamos para eles porque eles não apreciaram o fato que o seu Senhor logo viria. Lembramos como em Êxodo capítulo 32, no caso do povo de Israel, quando Moisés subiu na montanha, lá com Deus, quando ele demorou, era só 40 dias, mas demorando ele tanto, eles se ocupavam-se com até o bezerro de ouro. Então, quão triste é, na ausência do nosso Senhor, lá eles não sabiam quando Moisés ia voltar. E nós estamos aqui hoje em Novo Hamburgo, nesta conferência, em maio de 2008. Não sabemos quão perto está a vinda, a volta do Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3, como acabamos de estudar nos últimos versículos, aponta aquele dia da chegada dele. Capítulo 4, onde lemos hoje aquele versículo precioso, perto está o Senhor. Julgamos que o sentido é que Ele está ao nosso lado. Ele está tão perto aqui para nos ajudar. Mas não deixamos de pensar que também a volta dele está perto. Olhemos o relógio. Cada vez que você olha para ver que oração, no seu coração que venha este conhecimento, está cada vez mais perto a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. São estes os meus pensamentos breves ao começo desta conferência em Novo Hamburgo hoje. Que oração! Espero que esteja a hora certa de chamar a sua atenção a estas coisas. Colher a ceifa, construir a casa, comportar-nos corretamente e ver que a vinda, a chegada do Senhor está perto. E assim acertando, devemos ocupar com proveito o resto do nosso tempo aqui, até que Ele venha. Que assim seja, pela glória do Senhor Jesus, para o nosso bem-estar e também para o proveito dos que ainda entre nós não são salvos hoje. Que Deus abençoe a sua palavra.